Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Dicas de História e hoje nós vamos ver algumas características da civilização greco-romana. Primeiro nós temos que entender que a civilização greco-romana ela é responsável pelas características sociais, culturais, religiosas e linguísticas do lado ocidental do planeta. Portanto, a união dessas duas culturas trouxe inúmeros benefícios históricos dentro do campo político e jurídico que nos influenciam até os dias de hoje. Então, iniciando pelo Império Grego, nós temos então uma das principais heranças dessa civilização, que é a democracia ateniense. E, obviamente, ela está ligada à sua estrutura social. A estrutura social dos gregos era dividida desta forma, mais especificamente da cidade de Atenas. Lembrando que havia uma desconcentração política dentro do Império Grego, onde não havia um rei para governar todo o território, mas sim reis que governavam cada cidade. Atenas, Esparta, Coríntios, Creta e assim sucessivamente. Então, em Atenas, nós temos essa divisão social, como os cidadãos que eram chamados de eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eram os aristocratas, os ricos, os donos de grandes terras. Então, eles eram responsáveis por praticamente todas as decisões que aconteciam dentro dos órgãos políticos em Atenas. Depois nós temos os georgós e os metecos, que eram os estrangeiros, e os artesãos e comerciantes. Eles compunham ali uma classe média, né? Eram os trabalhadores de forma geral. E depois nós temos a base dessa sociedade, que é a base da produção agrícola, pecuária e econômica da sociedade grega, que eram os escravos. Okay? Então, essa é a divisão social em Atenas. Então, nós teremos uma discussão entre georgóis, metecos e eupátridas pela construção da democracia. Construção essa que se inicia com as discussões e com as reformas legislativas de Drácon, Solon e Clístenes. E aí nós teremos uma participação popular dentro da política ateniense, que não mais estará atrelada apenas aos eupátridas, mas também terá a participação aí de georgóis e metecos. Obviamente que essa construção democrática, ela leva um tempo a ser instalada dentro da sua totalidade e ela tem inúmeras deficiências. Se ela tem as suas deficiências ainda hoje, quem dirá naqueles tempos antes de Cristo. No entanto, essa foi um dos maiores legados e iniciativas para uma construção democrática da política ateniense, que vai influenciar o mundo como um todo. No entanto, nós devemos entender que a democracia foi um importante passo para que a civilização grega pudesse lidar com seus problemas de políticas internas. Com isso, foram criados órgãos políticos que eram divididos entre metecos e georgóis e eupátridas para as decisões serem tomadas junto ao rei que governava Atenas naquele período. Diante disso, nós temos o principal legado deixado pela sociedade grega, que é a democracia, o sistema político que nós utilizamos hoje como orientação para a nossa forma de governabilidade. Então, algumas características da democracia são a discussão sobre igualdade perante a lei, de que todos são iguais perante a lei, e isso está descrito na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, no artigo 5º da Constituição. A questão da meritocracia, de que todas as pessoas que desejam o seu espaço na sociedade devem conquistar isso através dos seus trabalhos, né, e do seu esforço. E a democracia e direito, ou seja, os cidadãos que se reuniam e decidiam as questões do governo, ok? Geralmente, os estrangeiros, os metecos, eles eram excluídos dessa decisão, apesar de que, teoricamente, eles poderiam fazer parte, mas, obviamente, havia um controle ali social para que eles fossem excluídos dessas decisões. Obviamente, escravos e mulheres também eram excluídos dessas decisões. Então, aqui nós temos uma democracia que olhava apenas para duas classes sociais, né? Os georgóis
e os eupátridas. Conforme o tempo foi passando e as sociedades foram evoluindo e veio então a formação dos estados nacionais, que é a formação de países, nós teremos então a inclusão da participação de mulheres dentro dessas discussões democráticas. Agora, dando uma olhada sobre a República Romana e sobre o legado romano deixado a nós temos então aquilo que nós chamamos de coisa pública ou coisa do povo. A palavra república é uma palavra em latim que significa coisa do povo. Coisa do povo. Então a república está diretamente relacionada com a vontade popular. Okay? Essas discussões se iniciam a partir da filosofia de Marco Túlio Cícero, de 106 a 43 a.C., e assim nós temos uma definição de república. Percebe-se então que nós temos hoje, dentro da grande maioria dos países que se consideram democráticos, nós temos incluídos tanto o conceito de república quanto o conceito de democracia. O conceito de república se inicia nas discussões sociais entre eupátridas, metecos e georgóis na Grécia, e a discussão sobre república em Roma se inicia dentro da sua estrutura social também, que estava dividida em patrícios, que eram os ricos, os abastados, aqueles que tinham dinheiro. Depois nós vamos ter os plebeus, que eram considerados ali a classe média, os trabalhadores, artesãos, os comerciantes. E por último nós teremos os escravos, que era a base dessa sociedade, obviamente. Com isso nós temos a construção da República Romana, ou seja, são os desejos dos plebeus em participar das decisões políticas. Naquela época, apenas os patrícios eram responsáveis pelas decisões políticas. Apenas os patrícios faziam parte do Senado. Apenas os patrícios tomavam decisões e estavam alinhados com as decisões do imperador romano. Com as revoltas plebeias que aconteceram na República Romana, teremos então uma participação, uma inclusão dos romanos, da plebe romana, dentro das decisões políticas e econômicas do Império Romano. Portanto, órgãos políticos foram criados para auxiliar a política romana e o imperador romano nas suas decisões. Primeiro nós vamos ter os cônsules, que eram considerados o poder executivo, aqueles que estavam mais próximos do imperador, que era considerado alguém divino. O senador, que era responsável pelo poder legislativo, pela criação de leis. E os tribunos da plebe, eram eles que elegiam os magistrados que tinham um poder de veto. Quem eram esses magistrados? Obviamente, os senadores. Então, os senadores, que geralmente eram patrícios, eram eleitos pela plebe, quando eles foram incluídos nas discussões de república. E foram criados esses órgãos para auxiliar o imperador nas suas decisões. Os tribunos da plebe eram responsáveis por eleger os magistrados, por eleger os senadores. E assim nós temos a construção de uma república romana. Então, os dois grandes legados deixados pela sociedade greco-romana é a democracia ateniense e a República Romana. E esse foi mais um Dicas de História de hoje. Bons estudos, forte abraço.